Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula. Eu sou o professor Alan. Estarei nesse vídeo resolvendo dois probleminhas envolvendo a função exponencial, tá certo? Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Função Exponencial para o Enem. Então nessa playlist você vai encontrar outras videoaulas sobre a função exponencial, tá certo? Sobre a teoria das funções exponenciais. E em seguida, ao longo dos próximos dias, eu vou estar incluindo questões que já caíram em Enem em vestibulares anteriormente, certo? O canal também conta com outras playlists específicas para o Enem, como, por exemplo, postagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, geometria plana para o Enem e diversas outras. Só pesquisar aí nas partes de playlist. Nessas playlists já existem as videoaulas teóricas sobre o tema e, ao longo dos próximos dias, eu vou estar incluindo questões que já caíram em Enem em vestibulares anteriormente, referentes a cada um desses temas, tá certo? Então, gente, vamos atacar nosso primeiro probleminha, ó, ele vai aparecer aqui. Um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob certas condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão N de T igual a 2000 vezes 2 elevado a 0,5 T, sendo T em horas. Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8.192.000, certo? Então, gente, o que a gente tem aqui? Ele tem uma expressão que me dá um número de bactérias que é N em função do tempo T em horas, que é dada por 2.000 vezes 2 elevado a 0,5 T. E o que ele quer? Ele quer o tempo tal que, eu vou botar aquele ponto e vírgula, tipo em conjunto, o tempo tal que esta população atinja o valor de 8.192.000 bactérias. Né? Essa colônia atinja esse tanto aí de bactérias, essa quantidade. Então aqui nada mais é do que igualar esse cara aqui a esse achando o valor de T. Então o que a gente vai fazer é isso, ó. 2.000 vezes 2 elevado, né? Vezes 2 elevado a 0,5T igual a 8.192.000. É tanto zero que fica até difícil fazer a conta. Olha só, uma observação, antes de resolver essa equação aqui, ela é bem tranquila de fazer, ela só tem contas grandes, mas ela é bem tranquila, só uma observação. A gente na videoaula, que eu falei da teoria das funções exponenciais, aí na playlist, se você for lá, você vai ver que uma função exponencial ela costuma ser dessa forma aqui. Foi como nós definimos ela lá. Contudo, em algumas aplicações, como crescimento populacional, disseminação de epidemias, esse tipo de coisa, é comum que esta função f ela tem um certo k multiplicando esse cara aqui. Quem é esse k? Esse k ele costuma ser o valor inicial da população. Por que valor inicial? Porque se a gente vai considerar um x sendo o tempo, se eu jogar aqui o tempo 0, eu vou ter a elevado a 0, vai dar 1 vezes k, vai restar k. Então k costuma ser a população inicial. Nesse caso dessa questão é fácil ver que se eu jogar 0 aqui no tempo, vai zerar essa parte de cima. Então eu vou ter 2 elevado a 0. Então eu vou ter o quê? 2.000 bactérias. Mas só que ele faz a pergunta o quê? Essas 2.000 vão virar 8.192.000. Quer dizer, poxa, velho, deve levar bastante tempo, né? Vamos ver. Olha, resolver essa conta aqui, eu posso pegar o seguinte, esse valor de 2.000 eu posso passar dividindo ele, ó. Ele está multiplicando aqui, ó, ele passa dividindo. Então eu vou ter o seguinte, 2 elevado a 0,5T igual a 8.192.00 sobre 2.000. Então, ó, vou cortar logo aqui, ó, os 3 zeros aqui, eu vou ter que fazer essa conta, 8.192 dividido por 2. 8.192, né, dividido por 2. 8.192 dividido por 2, eu vou logo pôr esse 8 aqui, ó. 4 vezes 2, 8, 0, desce 1. 1 não dá, vem um 0 para cá, desce o 9. O 19, o número que dá mais perto é o 9. 9 vezes 2, 18, sobra 1, desce o 12. 2 vezes 6 dá 12. Aqui eu só estou fazendo a conta, gente. Estou indo um pouco rápido, tá certo? Para a gente não perder muito tempo com essas coisas, com essas banalidades, tá certo? Você refaz a conta aí com calma no papel. Então você vai ter o seguinte, que 2 elevado a 0,5T é igual a 4.096. O que eu afirmo para vocês? Como eu não estudei logaritmo ainda, aqui é uma questão de exponencial e não foi dada nenhuma informação sobre o logaritmo na questão, como um logaritmo de 5, um logaritmo de 6, de algum número que me permitisse usar o logaritmo aqui, provavelmente esse cara vai ser fatorado por 2. Ele vai ser uma potência de 2. Então vamos começar fatorando ele. Ó.
4096. Por que eu preciso fatorar? Porque quando eu botar aqui base 2 e aqui base 2, eu vou poder cortar as bases e igualar os expoentes. Então essa é a mesma ideia que a gente viu lá quando resolveu aquele bando de equação exponencial. Demorou 37 minutos a videoaula, né? Depois que eu gravei, eu fui ver. Ficou grande, mas lá tem 6 exemplos, né? Se você não viu, volta aí na playlist que tem. Aí, a videoaula que responde as equações, né? Então vamos lá. Se eu dividir aqui por 2, dá quanto? Ó? Aqui ocorre uma particularidade interessante. Quando esse cara é par aqui, ó, e esse também é par, o 40 e o 96, você pode dividir esse e esse. Claro que o 40 não é 40, ele é 4.000, né? Então 4.000 dividido por 2 vai dar o quê? 2.000. Então o 2 e o 0 ficam na posição, aqui dá milhar e aqui dá centena, né? Então, eu divido aqui o 40 por 2 dá 20 e o 96 por 2 dá 48. Ainda continua por quê? Posso fazer de jeito, porque o 20 ainda é par, dá 10, e o 48 dá 24, divide por 2. Divide de novo por 2. Aqui dá 5, 12. Aí acabou a brincadeira porque entrou um ímpar no meio. Aí, infelizmente, não dá muito certo. Mas a gente faz na mão mesmo, ó. Vou pegar o lado de cá para fazer essas contas que estão sobrando, né? Não sei quantas contas dessas vão ser, né? Porque eu vou ter que fatorar aqui. Podem ser muitas. Então vamos pegar aqui, ó. 512 dividido por 2 dá quanto? 2 vezes 2 dá 4. Sobra 1, desce 1. 2 vezes 5, 5 vezes 2 no caso, né? Dá 10, desce 1, 12. Aqui, 6 vezes 2 dá 12, sobra 0. Então aqui deu 256 por 2, né? Que dá por 2 de novo. Então, gente, dando por 2 de novo, você continua dividindo. Aí você pega aqui, ó, 256 por 2 dá quanto? O 2 dá, né? Dá 1 vezes 2, 2, desce o 0. O 5, 2 vezes 2, 4. Sobra 1, 16, 8, 128. Aí a partir daqui você já se lembra, né, que fica fácil, né? Por 2 aqui vai dar quanto? Ó, 64. Por 2 vai dar 32. Por 2 vai dar 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2 vai dar 2. Por 2 vai dar 1. Então deu 2 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parece questão de Enem mesmo, né? Não sei se é, eu acho que não. Mas é bem a cara, né? Contas absurdas. Então pronto, ó. Como eu tenho duas equações aqui, ó, ou duas equações não, uma equação onde eu tenho duas potências, uma de cada lado, eu posso só cortar elas igualando a parte de cima. Para facilitar a minha vida, gente, 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, né? Então isso aqui, ó, t sobre 2 igual a 12, ó, propriedade lá da terceira videoaula da playlist. Ou não, da quarta, né, onde eu falo da equação exponencial. Na primeira eu falo da potenciação, segunda radiciação, terceira eu falo da função exponencial e do gráfico, e na quarta eu falo da equação exponencial. Vai lá que você vai ver essa propriedade aqui de você poder passar essa igualdade aqui para cima. Então, t vai ser quanto? 12 vezes 2, ou seja, t igual a 24 horas. Sabe o que é mais espantoso nessa questão? É que em apenas 24 horas, uma população de 2.000 bactérias, né, de 2.000 bactérias, ela passou para 8.192.000. Então esse é o tipo de propagação que é muito comum a gente ver, a gente vê na mídia como propagação exponencial. Por exemplo, muitas doenças às vezes seguem esse modelo de propagação. Isso é muito perigoso porque ela pode se espalhar muito rapidamente. A prova está aqui. Bactérias que de 2.000 pulam para 8.192.000 em apenas 24 horas, tem mais ou menos, né? Dá para ter mais ou menos uma noção, tá certo? Então, gente, essa aqui foi a nossa primeira questãozinha. Vou apagar para a gente atacar a segunda. São duas no vídeo. Mas percebam, nós usamos o que? O conceito de função, né? Que é uma coisa dinâmica, né? Vou jogando o valor de t e vou obtendo as quantidades, né? E também de equação, né? Para resolver o problema. Então, usamos aí dois conceitos. Um outro exemplo também, vai aparecer aqui agora, acompanha aí, é o seguinte. No planeta Terra, a cada 1 km de altitude, a pressão atmosférica diminui cerca de 10%. Isso significa que a pressão atmosférica pH pode ser descrita em função da altitude H, em quilômetros, através da função pH, ou P de H, né, melhor falando, pH ficou parecendo de química, né, igual P0 vezes 0,9 elevado a H, em que P0 é a pressão atmosférica ao nível do mar.
Assim, determine a pressão atmosférica em milímetros de mercúrio, né, esse mmHg, né, que os termômetros utilizam, né, no cume do Pico da Neblina, ponto mais alto do Brasil, com altitude aproximada de 3 km. Aí ele pede aqui para utilizar o quê? P0 igual a 760 milímetros de mercúrio. Isso aqui é equivalente a uma ATM, se eu não me engano, né, que é a pressão atmosférica ao nível do mar. Tá certo? Então, gente, vamos entender o problema. Ele nos dá o seguinte. Ele tem uma função que mede a pressão em função da altitude. E ela é dada por isso aqui, ó, P0 vezes 0,9 elevado a H. Onde esse P0 depende de onde você esteja. Tá certo? No caso aqui, ele adotou o P0 sendo 760 milímetros de mercúrio. Então, a função verdadeira que eu vou usar na questão é essa aqui, ó, 760 vezes 0,9 elevado a H. O que essa função nos está informando, gente? Pressões em termos da altitude, ou seja, da distância que você está do nível do mar, certo? Em linha reta. Então, se você pegar um ponto, esse ponto aqui, por exemplo, vamos supor que a altitude zero fosse o chão. Então, esse ponto aqui está a 1,79 de altitude em relação ao chão. Claro, se o chão estiver no nível do mar, é a altitude dele. Senão, eu tenho que acrescentar, né, esse valor que falta aí. Mas isso aqui é uma função que está me dando pressões em função de altitudes. Tá certo? O que acontece, gente? Ele quer saber a altitude lá no pico, né, no ponto mais alto do Pico da Neblina. Então, está aqui. No Pico da Neblina. Então, nesse pontinho aqui, ó, se você pegar aqui em relação ao nível do mar, lá não tem mar não, viu? Então, vou até fazer uma quebra aqui. Pronto, ó. Você vai andando um bocado, se você pegar essa altitude em relação ao nível do mar, ó, essa altitude aqui, dá exatamente o que? Quer dizer, exatamente não, dá aproximadamente 3 km. Se eu não me engano, é 2.995 metros, né? Não sei se chega a 3 km, mas eu sei que chega bem pertinho, tá certo? Você pode estar pesquisando aí na internet, é bem interessante. Então, a distância do solo até esse ponto aqui, ó, o cume, que é o ponto mais alto, né? Você vai ter exatamente esses 3 km. Então, ele quer saber lá em cima qual é a pressão. Ele nos dá a informação que a pressão diminui 10%, né? Então eu poderia fazer desse jeito, tá certo? Poderia ir calculando 10%, depois calcular 10%, só que o problema é que esse 10% ele funciona de maneira exponencial. Então, eu posso representar isso como? Dessa forma aqui, ó, 0,9 elevado a H. Esse é o cara que faz a diminuição. Por exemplo, se eu tivesse aqui a constante fosse 100, quando eu multiplicar ela por 0,9, ela passaria a ser 90, ou seja, ela diminuiu 10%. Então aquela ali é a forma, só que ele quer, infelizmente, não é H igual a 1, né? Que aí a gente já multiplicaria esse cara por 0,9. Ele quer H igual a 3. Exatamente 3 km, ó. Então esse aqui vai ser o valor de H. Então P de 3 vai ser quem? 760 vezes 0,9 ao cubo. Aí a tarefa agora é calcular esse cara, velho. Como eu te falei, a questão é bem besta, é calcular a imagem do 3. Aquelas questões bem bestas que eu boto lá quando eu falo de qualquer função. Vamos nessa difícil tarefa, ó. 0,9 ao cubo. Como é que você faz essa conta aqui um pouco mais fácil? Você bota assim, ó. 0,9 eu posso pensar como 9 sobre 10. Tá certo? Ao cubo. Então isso aqui é o quê? É 9 vezes 9 vezes 9 sobre 10 ao cubo, eu vou botar logo aqui 1000. Tá certo? 9 vezes 9, gente, fácil, né? Tabuada, dá 81 vezes 9 sobre 1000. Então eu vou fazer essa conta aqui, ó, 81 vezes 9. Dá quanto? 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 8, 72. 729, número bem conhecido. Então esse cara aqui, 0,9 ao cubo, é 729 sobre 1000. Então, na verdade, isso aqui, ó, P de 3 é 760 vezes 729 sobre 1000. O que eu aconselho você a fazer? Vamos fazer essa continha agora, ó, só para terminar a questão. 729 vezes 76. Ah, professor, mas não é 760 não? Mas esse zero aqui é só acrescentar ele nesse número aqui. Eu aumento uma casa. Para eu não ter uma linha zero aqui e minha conta ficar maior. Então eu faço só o que importa para mim. Os números que efetivamente vão
ter modificações na multiplicação. Então eu tenho aqui, ó, 6 vezes 9 dá quanto? 54, sobe 5. 6 vezes 2, 12, mais 5, 17, sobe 1. 6 vezes 7, 42, e 1, 43. Zero aqui. 7 vezes 9 dá 63, sobe 6. 7 vezes 2, eu vou apagar aqui os do anterior, né? 7 vezes 2, 14. E 6, 20. Sobe 2. 7 vezes 7, 49. E 2, 51. Então, somando isso aqui, ó, vai dar 4. 10, vai 1 para cá, ó. 4, 5, 5. Então, olhando bem aqui, deu quanto? Deu... Né, se a gente fosse... Vou colocar aqui na frente esse valor, ó. 760 vezes 729 sobre 1000. Então, aqui embaixo vai ficar o quê? 55404 mais um zero, ó. Por que mais um zero? Porque é 760 aqui, ó. Mais um zero aqui sobre os 1000. Então, pensa que o 1000 não afetou muito minha conta. Por quê? Eu vou só andar a vírgula aqui, 3 casas para cá, ó. 1, 2, 3. Então, esse número aqui é o quê? 554,04 o quê? Milímetros de mercúrio. mmHg. Então essa é a minha resposta. Então assim, no Enem costuma ocorrer muito isso. Embora essa não seja necessariamente uma questão do Enem, mas pelo que eu tenho visto, por isso que eu escolhi ela aqui, antes de fazer propriamente as questões do Enem, né, em cada questão do Enem eu vou dizer qual prova caiu, qual ano, qual cor, tudo isso. Mas olhe bem, eu escolhi fazer ela porque eu percebo muito no Enem que os conceitos são muito simples. A matemática que se utiliza ela não é tão grande quanto a que a gente costuma estudar na escola. Mas o problema é que as contas pegam, velho. Então, assim, o mais difícil, às vezes, nas questões é você não errar as contas. E lá você tem pouco tempo. Então, você tem que começar a adquirir habilidades, velho. De fazer conta, ou seja, treinar mesmo. Não tem como fazer conta rápido, porque é muito truque. A divisão por 3 tem um truque, divisão por 2 tem outro. Você vê que eu fiz uma conta aqui, uma divisão por 2, fiz de uma maneira fácil, mas às vezes não dá. Então, não tem uma regra assim muito clara. A regra é, faça muitas contas e crie o seu método. Você vai começar a perceber que uma certa forma é melhor num problema, uma outra forma é melhor em outro, e aí você escolhe. Tá certo? Então qualquer dúvida aí, pode jogar nos comentários que a gente está pronto para resolver. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima.